Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula e a gente vai abordar um pouco, quanto ao desenvolvimento, das atividades de vida diária por faixa etária, e o que é esperado e como estimular a criança em cada fase, tá? Bom, primeiramente, por que conhecer, os marcos de desenvolvimento? A gente tem que entender que o desenvolvimento dentro das atividades de vida diária não ocorre, geralmente de uma forma muito espontânea. A gente está falando de questões quanto a criança se alimentar, realizar higiene, se vestir. Então, tudo precisa do estímulo, que seja certo, e também que seja no tempo certo da criança, tá? Eu trouxe aqui alguns tópicos, para ajudar a gente a estruturar essa sequência, tanto que a gente possa orientar os pais, e os cuidadores das crianças que a gente atende, tá? Os estímulos no momento certo, oferecer os estímulos adequados quando a criança está pronta para recebê-los, e por isso que a gente precisa entender, quanto ao processo do marco de desenvolvimento da criança, e também os atrasos, para a gente estar um pouco alerta e atento. Também para ajudar a evitar as frustrações, manter as expectativas realistas, sobre as capacidades da criança e de acordo com a fase que ela está, não querer também ultrapassar esse limite e exigir muito da criança também nesse processo. As intervenções também que sejam personalizadas, planejar as abordagens adequadas à idade e ao perfil individual de cada criança. Se a gente entende que a criança tem algum atraso, aonde que a gente pode intervir, quais que são as habilidades que ela precisa ter para ela conseguir ter mais autonomia no dia a dia dela, tá? Detecção precoce, identificar os sinais de atraso que a gente tinha abordado, para ajudar a gente a abordar e planejar a intervenção. Bom, eu trouxe aqui alguns tópicos, quanto às atividades de vida diária por faixa etária. Algumas coisas interessantes para a gente estar atento e alerta em cada fase, tá? E por que do zero, aos 2 anos? De pensar já desde bebê, o que que a gente precisa estar atento, o que que a criança precisa estar fazendo, ou que a gente pode auxiliar e orientar a família quanto ao estímulo, quanto a criança ir adquirindo essas habilidades, que lá no futuro vão ser importantíssimas, para ela conseguir ter mais independência, para ela conseguir realizar algumas atividades sozinha, tá? O que que é esperado, A criança segure objetos, e leve à boca, Coloquei aqui mais ou menos a faixa etária de 6 a 9 meses. Se a gente for vendo, pesquisando na literatura, é mais ou menos o que nos traz. Claro, a gente precisa entender que algumas crianças podem apresentar um pouquinho depois, dessa faixa etária, ou até mesmo antes, tá? Segura a mamadeira com as duas mãos, tá? Coloquei aqui a faixa etária de 8 a 10 meses, tá? Come com as mãos, que é um processo natural, tá? Que vai ser lá pensando no primitivo, A criança vai iniciar a introdução alimentar, daqui a pouco ela vai ter esse interesse despertar de levar as mãos e trabalhar isso é importantíssimo. Questão da motricidade fina, de trabalhar as texturas, E aquela coisa assim, a gente deixando sempre orientando, pode deixar uma colher do lado, um talher, até ela ter, a percepção que ela pode usar a colher, E também as refeições que sejam juntas, em família, quanto isso contribui nesse processo. Bom, tira as meias e chapéus, ou toucas, enfim, já tem essa iniciativa. Ou às vezes pode ser até mesmo por incômodo ou por pura curiosidade que a criança apresente, tá? Geralmente 12 a 18 meses, tá? Usa a colher com ajuda, 18 a 24 meses. E mesmo que não seja a forma correta, a gente propicia para que ela tente, Ir segurando os talheres, E até mesmo no brincar, que é importante a gente trazendo isso, Um brincar mais de faz de conta, de ir associando. Colabora com vestir,
levantar os braços, as pernas, tá? E, bom, quais estratégias, né, de estimulação? Permitir as tentativas de alimentação que seja independente, né, que nem a gente já contado. Usar roupas com velcro elástico, tá, que ajudam nesse processo. Não algo que a gente não vá estimular mais para frente, na questão do uso de botões ou de fechos, né? Mas para que a criança sinta-se, né, bem com a autoestima dela, que ela está conseguindo fazer, porque isso também contribui no processo das atividades de vida diária. Bom, criar rotinas previsíveis, né? E usar músicas, né, e brinquedos durante esses cuidados que a gente tem para tornar mais lúdico, mais interessante. E bom, pensando também lá na fase de bebê, é a fase da descoberta, né? Então, vai ocorrer lá de início de levar os objetos, né, que sejam bons, a criança está descobrindo, né, o mundo dessa forma, tá? Então, por vezes a gente tenta corrigir, mas faz parte de um processo natural, né, de quando o bebê, tá? Bom, as atividades de vida diária dos 2 aos 4 anos, né? Autonomia, né, em construção. Então, o que que a gente precisa pensar? Quanto à alimentação, né? Usa a colher com mais precisão, né? Já é uma fase que a gente espera, tá? Mas por vezes o que que acontece muito também? Se a gente não estimulou lá do início, desde pequenininho, por exemplo, que vai sujar, que vai mexer com as mãos e que tá tudo bem, ou não vai usar da forma correta. Por vezes os pais querem, acaba fazendo, porque enfim, a criança vai demorar um pouco, vai se sujar, e aí a gente acaba, por vezes, trabalhando mais esse processo de iniciativa, né, da criança começar a querer usar uma colher nessa fase, porque ainda está usando a mão, se alimentando dessa forma, tá? Mas o que seria esperado é que ela já estaria utilizando com mais precisão, né? Começa a experimentar o uso do garfo, né? Nisso a gente pode utilizar da forma lúdica, também com a criança, brincar com a massinha, usar outras texturas, usar garfinhos, né, de brinquedo durante uma atividade. Um vestuário, né? Tira peças de roupa com ajuda mínima, demonstra preferências, né? Que a gente já pode estar dando opções para a criança, né? De qual roupa ela quer colocar, de ofertar 2 opções de camisetas ou de sapatos, né? Higiene, começa a escovar os dentes com supervisão, né? Claro. E a se limpar, né? Após a evacuação. Muitas, por vezes, vão estar nessa fase adentrando o processo de desfraude, começando a entender como é que ocorre dentro do próprio corpo, da vontade, né? Fazer as necessidades. E algumas já vão estar mais com as habilidades, né, avançadas, já vão conseguir ter desfraudado, iniciando a entender e aprender a questão de se limpar, né, quando vai ao banheiro. Então, a gente pode utilizar muito isso na questão do brincar, mas também utilizando como um exemplo, né, do processo para a criança e explicando as etapas. Claro que sem avançar nesse sentido da questão de desfraude, a gente precisa entender quais que são sinais de prontidão da criança, se está pronta, tá? A gente precisa estar bem atento até para não gerar uma frustração maior. Então, às vezes o que a gente está conseguindo avançar e a criança ter iniciativa pode acabar, enfim, regredindo nesse sentido, porque se sente muito cobrada, tá? Bom, e quais as estratégias, né, para a gente pensar? Dos 2 aos 4 anos, né, que são as adaptações. Oferecer escovas, né, escovas de dentes com cabos mais grossos, né, e marcadores de pasta de dente para facilitar o uso. Isso a gente pode também deixar um kitzinho pronto para a criança, né, que esteja acessível para ela, né, no momento de escovar os dentes, tá? Escolha, estimular a escolha de roupas entre 2 opções que eu tinha comentado, para desenvolver autonomia, né? E também quanto isso é bom para a autoestima da criança, de sentir que também está sendo ouvida, né, nesse processo. E as rotinas lúdicas, né, nessa fase.
ensinar as etapas do banho, vestir, né? Pode utilizar música, pode utilizar figuras, né, para trabalhar a questão da sequência. Então, já é uma fase que a gente pode ir estimulando mais nesse sentido. Bom, as atividades de vida diária, né, dos 4 aos 6 anos de idade, né, a consolidação da independência, tá? Quais que são as habilidades esperadas nesse sentido, tá? Veste-se com supervisão mínima, né? Amarra os sapatos com prática, esperado de 5 a 6 anos, tá? Por vezes pode ser que ainda a criança tenha alguma dificuldade com a destreza de conseguir amarrar, né? Ou vai fazer uso de sapatos que não precise, né? Ou utilizar com velcro, enfim, mas ela pelo menos consegue calçar, né? Um sapato, enfim, até mesmo um chinelo, por vezes, tá? Utiliza o garfo, né? E a faca, né? Já mais adaptada para criança, consigo usar isso sempre com supervisão de um adulto, tá? Já consegue ir no banheiro sozinho, já consegui entender quando que eu tenho vontade de fazer alguma necessidade, né? Escova os dentes com supervisão ainda, né? E todas essas etapas que a gente precisa pensar, que a gente deixa a criança tentar fazer, né? Precisa orientar os pais nesse sentido de não fazer já inicialmente, mas que eles instruam o processo, né? Que ofertem esse teu momento para brincar, para estímulo da criança, ou que eles estejam fazendo que a criança esteja próxima para visualizar como que se faz, tá? Mas sempre deixar claro para a criança tentar fazer, mesmo que não seja correto, ainda inicialmente, até para que ela vá adquirindo, né, essas habilidades e depois fazer com mais precisão, fazer de forma mais correta, enfim, né, dentro das atividades de vida diária. As estratégias, né? Pode ser utilizado checklists, né, com figuras para rotina, montar um quadro de rotina dessa criança, né, e reforçar positivamente, né, o que que ela está conseguindo fazer, o que que ela, né, mostrar que tem orgulho, tá? Praticar o amarrar, o abotoar, fechar zipas, né, com a questão do seu vestido, das roupas, tá? Usar adaptadores e espelhos acessíveis. A questão do espelho é muito importante para trabalhar a questão do esquema corporal, da criança se visualizar, de perceber o que que ela está fazendo. Outra coisa bem interessante é os quadros de rotinas quando a gente tira fotos, né, das etapas do processo que a criança está fazendo, porque ela consegue se visualizar, né, ou até mesmo gravar vídeos. Isso é uma dica que a gente pode levar para as famílias também, tá? Bom, as atividades, né, de vida diária de 6 aos 10 anos, né, é a expansão dessas habilidades quanto à alimentação. A criança pode auxiliar no processo de preparar lanches mais simples, né? Começar a entender um pouco mais sobre os alimentos, o que que é saudável. Isso, claro que a gente vai trabalhando desde sempre, né? Mas é algo que a gente pode ir deixando ela ter um pouco mais de autonomia para o fazer em si, né? Ajudar, claro, a cortar o pau que precisa utilizar faca ou fogão, a gente sempre supervisionando, né? Sempre um adulto junto. Mas é uma faixa etária que a gente pode estar dando mais essa iniciativa, ou até mesmo fazer algum bolo, pesquisar receitas, ou algo que seja de família, né? Que a avó já tenha trazido, por exemplo, contado como que se faz. Então, isso tudo é importante. Com a organização, né? A fase escolar, cuidado com o material, né? Como que ela organiza, em sala de aula, como é que ela mantém o estojo, a mochila, né? Todos os materiais e em casa também. Os brinquedos organizados, né? O quarto também manter organizado. Então, de a gente já ir dando esse senso de responsabilidade. Porque, ah, sejam materiais, que seja da escola, ou até mesmo alguma atividade que a criança possa contribuir dentro de casa, tá? É importante para a gente lá no futuro trabalhando essa questão mais de responsável do que é os pertences dela, por que que precisa cuidar, né? E bom gerenciamento, né? Lembrar de realizar a higiene pessoal, né? E começar a gerenciar o tempo.
Por isso é importante da questão da rotina, de dar previsibilidade. Aqui ela já vai estar entendendo quais os processos que bom, eu acordo, o que que eu preciso fazer, né? Quais que são as etapas, né? Qual o momento que eu posso já para escovar os dentes, ou que eu tá no momento de eu tomar banho, que eu já vou mais ou menos tendo uma ideia do qual que é o momento correto para cada atividade no meu dia a dia, né? Dentro de uma rotina. E bom, quais estratégias, né, para os 6 a 10 anos? Tabelas de rotina, né, que a gente tinha comentado. Criar tabelas com tarefas semanais para desenvolver responsabilidade e organização. E a gente vai achar várias ideias, né, dentro do quadro de rotina. É importante também nessa fase que a criança também possa escolher a forma como ela quer elaborar, construir junto, fazer junto. Esse processo de tabela de rotina ajuda a visualizar, a perceber as etapas, tá? A gestão do tempo, ensinar sobre o relógio, o cronômetro, para que a criança aprenda a se organizar, né? Ter uma ideia desse tempo, digerir, né? Por exemplo, vou tomar um banho, quais etapas que eu preciso fazer dentro, dentro do, dentro da minha higiene pessoal, até porque eu não fique muito tempo ou que acabe me esquecendo. Eu entendi que se eu cumprir aquelas etapas, agora, bom, eu posso encerrar, preciso me secar, vestir a roupa, né? Todos, isso é só um exemplo, mas para várias atividades que a gente faz no nosso dia a dia, tá? Tarefas domésticas, né? Delegar pequenas responsabilidades, né? Sempre com a supervisão do adulto em casa. Também é importante, a criança se sente parte. Isso a gente pode trabalhar desde pequenininho, né, para ir dando essas questões de colocar algo que seja no lixo, de colocar algo que seja para lavar dentro da pia, ou até mesmo proporcionar um momento de ajudar a lavar alguma coisa, ou de fazer algo, né? É importante para a criança, tá? E isso a gente está estimulando também várias habilidades, não só questões motoras, emocionais, né? Bom, e a participação ativa, né? Envolver a criança em listas de compras ou preparo de refeições simples, né? Bom, a gente vai no supermercado e o que a gente precisa comprar, o que que está faltando, se a gente vai preparar um café, o que que a gente precisa, para já ir construindo. E isso vai fazer parte das atividades instrumentais de vida diária, né? Lá no futuro, que é bom para a criança conseguir se organizar, né? E gerenciar. Também ter uma percepção do dinheiro, né? Isso vai ser aos pouquinhos, mas a gente vai trabalhando e construindo desde cedo, desde a infância. Bom, eu trouxe algumas considerações, né? Quanto à individualidade, né? Nem toda criança segue, obviamente, exatamente os mesmos marcos que a gente tinha trazido lá no início. Pode ter umas que apresente um pouquinho antes, ou apresente um pouco depois, mas claro que a gente precisa compreender quando que isso já é um atraso no desenvolvimento e o que que a gente também, durante o processo, precisa estimular para ela se desenvolver, né? É importante observar, né, o progresso, né, e o nível de apoio necessário dentro das atividades, tá? Bom, tempo, né? Crianças que têm atrasos, né, ou deficiências, podem precisar de adaptações, né? E mais tempo, mais estímulo, tá? Mas devem ser estimulados respeitando também o seu ritmo. Não querer que avance, né, para outras atividades, sendo que ela não conseguiu compreender ou precisa ainda trabalhar habilidades básicas, tá? E bom, a função, né? É o mais importante, né? O objetivo é a máxima autonomia possível, né, para essa criança. E não é a questão de estar perfeito, né, o correto, que nem eu já trazido, mas que ela sinta-se parte, que ela possa fazer, tá? E bom, concluindo, né? Compreender os marcos de desenvolvimento dentro das atividades de vida diária ajuda que a gente possa traçar planos terapêuticos mais reais, também pensando sempre no contexto da família, onde essa criança vive, né? Como que é a rotina dela, né? E que isso seja eficaz, né? A rotina do dia a dia,
são grandes aliados no processo de desenvolvimento infantil. A gente também consegue trabalhar muitas questões de desenvolvimento dos marcos, utilizando as atividades como essas. Bom, incorporar as atividades de vida diária no cotidiano da criança é oferecer experiências de aprendizagens naturais e significativas, tá? Bom, até a próxima aula, eu espero que tenham gostado. Até breve.